É Mateus 16. Permitam-me, mais uma vez, voltar a um ponto central, amarrando Mateus 16, 13. Amarrando o que os irmãos oraram nessa manhã, os textos que foram lidos, os cânticos que foram cantados. Gostaria de encorajar os irmãos com respeito a esse assunto. O Senhor Jesus conversando com os seus discípulos, versículo 13, ele pergunta para eles: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa pergunta ela é importante respondermos. O Senhor ele faz um movimento aqui com seus discípulos, medindo a temperatura da fé deles com respeito aos outros, né? Quem dizem os outros serem o Filho do Homem? E aí deu de tudo, né? As respostas são as mais variadas. Alguns dizem que é Jeremias, outros dizem que é Elias, alguns dizem isso, outros dizem aquilo. Mas o Senhor fala: ok, vocês ouviram muitas coisas de muitas pessoas. E há muitos caminhos que estão ao redor e vocês estão até confusos de tantas informações. Eu quero perguntar para você, olhando no seu olho: quem eu sou para você? E essa é a pergunta cara que vai definir nossa história. Quem é Jesus para você? Um grande profeta, um mestre, um professor? Quem é Jesus? Quando Pedro ele fala: tu és o Messias. Quando Pedro fala: tu és a resposta de Deus para o ser humano. Quando Pedro fala: tu és tudo aquilo que nós precisamos. Quando ele volta, porque esse contexto de Cristo, ele se manifesta desde Gênesis 3, desde o início da Bíblia. Há uma promessa de um descendente da mulher que reorganizaria esse mundo de novo. Um mundo caído pelo pecado do homem. Há alguém que Deus profetizou lá em Gênesis 3. Haverá um que pisará na cabeça da serpente. E Pedro olha para o Senhor Jesus e fala: tu és esse. Tu és o Cristo. Tu és aquele que estava oculto em segredo antes da fundação do mundo. Tu és o melhor de Deus para nós. Tu és a resposta para todas as nossas dúvidas. Tu és aquilo que nós precisamos. Tu és o Cristo. E o Senhor responde: bem-aventurado tu és, Pedro. Feliz o homem que reconhece isso. Feliz aquele que percebe em mim a resposta de Deus. Qual que é a luta que temos, irmãos? E é por isso que, quando Mateus leu nessa manhã que o Evangelho tem esse poder de nos salvar, a manifestação dessa salvação ela é de fé em fé. De fé em fé. É uma revelação que se expande à medida que vivemos nessa terra e vamos entendendo as coisas. Nossa experiência cristã não é um produto pronto, um pacote pronto que chega sobre nós, Pelo contrário, as Escrituras já vão nos dizer que a nossa experiência é como de alguém que nasceu de novo. E somos bebês, e somos crianças, e nos somos jovens, e nos tornamos adultos na fé. Nós não estamos prontos. Temos que responder essas questões. Mas o Evangelho de Deus, ele traz salvação para nós, de fé em fé. Os desafios que temos é que na nossa caminhada na Terra, eu não vou dizer nenhuma novidade para nenhum de nós,
nós vamos descobrir que temos muitas adversidades, de muitas sortes, de várias dimensões. Adversidades emocionais, financeiras, espirituais, adversidades de relacionamento, coisas que nós não prevíamos, ao mal ao nosso redor, ao mal dentro de nós, todas essas coisas e todos os momentos que estamos numa encruzilhada, que temos que escolher um desses caminhos, é nessas situações que a fé se manifesta e à medida que nós escolhemos o caminho certo, de fé em fé, experimentamos a salvação de Deus. Quem é o Senhor Jesus para nós? Tenho para mim certo isso. A maior luta do inimigo com respeito a velar e vendar a verdade eterna de Deus é fazer com que o Senhor Jesus deixe de ser aquilo que nós precisamos e ele se torne uma coisa secundária no nosso caminhar. E essa é a luta que travamos todos os dias. Porque quando as coisas dessa vida me tomam por assalto e começam a ter poder para me gerar ansiedade, depressão, medo, angústia, desesperança, então eu não estou escutando mais a voz do Senhor Jesus como a resposta de paz, de esperança, de vida e realidade para mim. Parei de ouvi-lo. Estou ouvindo outras vozes. E o Senhor, Ele que preside essa mesa e convida aqueles que já creram no seu nome a participar desse momento, Ele está dizendo para mim e para você que a salvação, o gozo, a plenitude sua é proporcional à compreensão que você tem dele mesmo. Quando nós reduzimos o Senhor Jesus a um elemento religioso, ao líder que iniciou uma religião na terra, um grande profeta, um Elias, um Jeremias, não. Quando nós entendemos que o Senhor Jesus, ele é, de fato, a resposta de Deus e o melhor que Deus tem para dar para nós, e eu vou além disso, ele é tudo o que Deus tem para nós, então nós deveríamos buscar em Cristo uma realidade de vida que nós não precisamos de mais nada, além dele mesmo. As outras coisas, como ele mesmo diz, não serão acrescentadas. Mas o que eu preciso é de Cristo. Se isso não é claro para mim, eu me aproximo do Deus eterno pedindo Cristo e mais alguma coisa. Com o tempo, eu começo a pedir alguma coisa e mais Cristo. E depois de algum tempo, eu só preciso das coisas. Cristo, eu não preciso dele mais. Eu só vou entoar alguns cânticos domingo, vou cumprir liturgias religiosas e nós nos percebemos afastados das bênçãos celestiais de Deus, porque a bênção que ele definiu que está numa pessoa, aos poucos, de incredulidade em incredulidade, ao contrário de fé em fé, nós nos afastamos dele. Então eu acho, pegando aqui eu sou o pão da vida, que Celso orou e leu em João 6, eu acho que o evangelho de João tem esse poder, João ele escreve esse evangelho e é uma das formas que muitos estudiosos fazem a leitura do evangelho de João. O 7 eu sou, que o Senhor Jesus menciona, que João registra no evangelho. Irmãos, os irmãos prestam atenção, talvez a nossa mente está tão enferrujada e nós não percebemos nem as coisas que estamos falando, nem as coisas que estamos cantando, porque essas coisas estão tão acostumadas para nós. É porque nessa manhã cantamos, louvarei para sempre a Jesus. Louvarei para sempre a Jesus. Qual outra coisa você pode fazer? Se você substitui Jesus por qualquer outra coisa, você pode cantar isso? Louvarei para sempre meu carro novo. Faz sentido para algum de nós isso? Louvarei para sempre minha casa. Louvarei para sempre minhas férias. Louvarei para sempre meu corpo sarado. Louvarei para sempre. Faz sentido? Alguém aqui faz sentido cantarmos isso? Não, mas no nosso dia a dia vivemos assim. Presos às coisas dessa terra, segurando as coisas dessa vida, mesmo sabendo que elas são passageiras. Louvarei para sempre meus filhos. Faz sentido cantar isso? Louvarei para sempre meu casamento. Faz sentido cantar isso?
Aonde nosso coração fala, faz sentido isso? Nessa verdade eu encontro desfrute. É quando falamos, louvarei para sempre a Jesus. A minha eternidade está agendada, programada para ser um adorador do Cristo de Deus por toda a eternidade. O inimigo quer fazer que essas coisas fiquem fora de uma realidade do nosso cotidiano. E é isso que o Senhor fala com o seu 7 eu sou. Começando com esse João 6 que o Celso lembrou. E nós não fazemos a conta do radicalismo do texto bíblico, porque as Escrituras não nos deixam com dúvida. Você está com fome. Você está com fome de propósito. Você está com fome de existência. Você está sem força para levantar da sua cama, para ter uma vida que faz sentido. Eu sou o pão da vida. Você está perdido na escuridão? Você anda nessa vida sem saber as coisas, sem caminhar, sem entender as coisas. Começou a bombardear Israel, Hamas, a gente já começa a entrar num desespero e parece que as coisas... Você está andando nas trevas? São os incrédulos que não sabem. Eu sou a luz do mundo. Você precisa de clareza? Eu sou a luz. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você está com medo da morte? Eu sou a ressurreição. Você me ouviu? Eu sou a ressurreição. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Mas é importante essa pergunta, né? Está em João 11, acho que 26. Quando o Senhor está falando isso, ele termina essa afirmação dele falando, crês nisso? Porque nós sabemos isso, mas muitas vezes nós não cremos nisso. São duas coisas bem diferentes. Uma coisa é saber, outra coisa é crer. O Senhor fala, você está temendo a morte? Eu sou a ressurreição e a vida. Você crê nisso? Você crê que aquele que morra, ainda que morra, viverá eternamente? Porque eu sou a ressurreição dos mortos? Você quer produzir frutos para Deus? Eu sou a videira verdadeira. O Senhor Jesus é, ele não tem, ele é. O Senhor não tem luz para dar, ele é a luz. Ele não tem um caminho para apontar, ele é o caminho. O Senhor Jesus é. Qualquer outra coisa está. Só o Senhor Jesus é. E o nosso coração precisa ter clareza com respeito a essas coisas. E sabe como você e eu, meu coração, se acusa diante do Senhor? É que nós não pedimos o Senhor Jesus. Nós pedimos as coisas que o Senhor Jesus pode nos dar. E aí, quando o Senhor fala para você e para mim, quem você diz que eu sou? Ah, o Senhor é um Deus muito poderoso, muito próximo de Deus, então eu acho que se eu pedir coisas em teu nome, o Senhor pode me dar. É isso? A bem-aventurança está nessa afirmação? A bem-aventurança em que nós podemos repousar é tomarmos posse de que Jesus de Nazaré, ele é o Cristo de Deus. E nós temos que fazer essa diferenciação para que a nossa vida não caia numa vida sem propósito. Nós vivemos para Cristo. Não vivemos para mais nada. Para mais nada. Não vivemos para a família, não vivemos para os filhos, não vivemos para a igreja, não vivemos para o trabalho, não vivemos para o corpo, para a saúde, nós vivemos para Cristo. E a partir de Cristo, vivemos como família, trabalhamos, somos pais, somos mães, É a partir de Cristo, a partir da fonte da vida, a partir daquele que pode nos dar caminho, luz, pão, da seiva da videira. Isso é fundamental para nós, irmãos. Isso fará toda a diferença na nossa caminhada. Sabe por que muitas e muitas vezes nós nos percebemos desanimados, desesperados, desalentados? É porque estamos vivendo para alguma coisa que não é Cristo. E todas as coisas, como Hebreus 12 já nos assegura, todas as coisas são abaláveis e elas vão passar.
Então, não estribe a sua vida em coisas que vão passar, porque elas vão passar. Coloque seu coração naquilo que é inabalável. Porque estando o seu coração naquilo que é inabalável, você será a melhor mãe do mundo, o melhor pai do mundo, o melhor filho do mundo, o melhor servo dos irmãos do mundo. Mas não inverta. Porque quando invertemos, quando eu vivo para os irmãos, eu vou transformar a vida dos irmãos no inferno e eu posso me tornar um Satanás entre os irmãos. Acusador, inimigo, adversário, porque eu vivo para isso e aquilo me domina de tal forma e ele inverte as prioridades da minha agenda que aquilo tem poder para me transformar num monstro. Agora, se eu vivo para Cristo, todas as outras coisas podem ser tiradas. Eu vivo para Cristo. De fé em fé tenho entendido que Ele é a resposta de Deus. Então, quando nós fazemos memória do Senhor Jesus, Ele fala, esquece seu pai, esquece sua mãe, esquece sua esposa, esquece seu marido. Eu não quero saber o que o outro pensa, eu quero perguntar para você, João Elias. Quem eu sou para você? E nessa realidade intransferível e pessoal, que nós temos que partir esse pão agora. Senhor Jesus, quem o Senhor é para mim? São convidados por Ele, todos aqueles que já creram no seu nome, a partir esse pão, a beber desse cálice, a perceber os falsos ídolos que tentam roubar o trono do Senhor Jesus no nosso coração e transforma a nossa vida num inferno. Nossa vida vira uma vida desgraçada, literalmente, sem a graça de Deus, porque temos buscado em outras pessoas ou situações sentido para viver. Nós não podemos ter dúvida, irmão, a Bíblia é muito clara. Jesus Cristo é. O que nós precisamos é de Cristo. E à medida que nós fazemos memória dele, nós agradecemos ao Senhor. Porque agora nós não só vivemos para ele e dele, como Romanos 11:33 vai falar, mas agora nós também podemos viver por meio dele. É por isso que ele é o caminho. Ele não é a porta apenas que nós entramos como ovelhas. Ele não é só a vida eterna, ele também é o caminho. Amanhã, ao longo dessa semana, as coisas que nós temos que fazer, podemos fazer por meio da vida de Cristo. E essa é uma bênção que só o cristão pode ter nessa terra. Né? Que nós não venhamos abrir mão dessa obra plena que o Senhor Deus fez por nós, porque passamos a olhar outras coisas que nos confundem e nos definem, e assim nós nos afastamos do Senhor Jesus. Né? Senhor, agradecemos a Ti mais uma vez, porque os nossos olhos foram abertos, e o Senhor nos fez entender. E isso não é revelação de sangue ou carne, Senhor, mas é revelação do Teu Espírito Santo. Por isso nós não somos melhores do que ninguém aqui agora, Senhor. Somos devedores da Tua graça por toda a eternidade. Porque um dia o Senhor abriu os nossos olhos e ouvimos que a Tua resposta para cada um de nós é o Teu Filho, nosso Senhor Jesus. Pela fé queremos celebrar a vitória do nosso Senhor e lembrarmos uns aos outros que o nosso Senhor Jesus morreu, mas ressuscitou, está sentado à direita do Deus eterno e em breve voltará a essa terra. O nosso Senhor Jesus é real e Ele deseja de uma forma real adensar nossa experiência de espiritualidade e transformar nossa vida e nos encher nossa vida de paz, de gozo, de poder para lidar com as adversidades. Nós queremos, Senhor, fazer memória do nosso Salvador agora, Senhor. Pedimos Tua graça para que cada um de nós que está nesse salão possa ser impressionado pelo Teu Espírito Santo agora e possamos ser edificados, advertidos, consolados pelo Senhor mesmo e fazemos memória daquele que nos salvou na cruz e aquele a quem pertencemos por toda a eternidade. Somos gratos a Ti, Senhor. O Senhor nos trouxe aqui nessa manhã, cremos que o Senhor tem um propósito para cada um de nós e cremos também que há, nesse momento, oportunidade de cura para a nossa vida, oportunidade de vida eterna, salvação, arrependimento. E é isso que esperamos que Teu Espírito Santo faça com cada um de nós. Faça a Tua obra, Senhor. Damos a Ti total liberdade para o Senhor operar nesse momento enquanto partimos esses elementos e comemos desse pão e bebemos desse cálice. Tudo para Ti, Senhor. Nada para o inimigo. Senhor, nossos olhos nesse momento não estão no churrasco,
não estão nas conversas depois, não estão em nenhuma outra atividade. Queremos colocar nossos olhos em Jesus Cristo e permitir que Ele presida esse momento e Ele mesmo fale aos nossos corações pelo poder do Espírito Santo. Faça isso, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Pedimos assim em nome do Senhor Jesus.